pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre as minhas metas, as pretensões literárias, né? As minhas próximas leituras. O que vocês podem esperar que eu vou conversar com vocês aqui no canal futuramente, aqui no futuro próximo, médio e a longo prazo aqui, tá? Mas antes de continuar esse vídeo, cenário novo, vocês notaram isso? É o primeiro vídeo que eu tô gravando com esse cenário novo, eu tô super contente com isso. Então quem já me acompanha já viu que eu dei uma mexidinha aqui, coloquei uma das minhas estantes para cá. Então eu acho que ficou bem legal o cenário, tá? E o assunto do vídeo não é esse, a gente pode começar isso depois, tá? Mas aqui eu deixei uma das minhas estantes, inclusive eu deixei uma parte aqui mais voltada para o terror, suspense, um pouco de alguns meus livros desse gênero, justamente já pensando em leituras temáticas para outubro. Mas voltando ao assunto aqui do vídeo, falando das minhas próximas leituras, principalmente focadas agora no mês de setembro. Então assim, eu gosto de assistir muito esse vídeo de outras pessoas, mas eu falo assim, mas por que eu não trago esse vídeo aqui para o canal? Justamente porque eu fico muito assim, eu não gosto de fechar o mês, pegar o início do mês, o finalzinho de um mês e definir exatamente o que eu quero ler e depois falar que eu vou ler o livro e não ler aquele livro e fica uma cobrança meio chata e tal. Eu gosto de ser um vídeo que realmente eu possa mostrar pra vocês leituras que estão em andamento. Então provavelmente esse vídeo agora, quando for sair, ele vai sair assim, a partir do dia 5. Então livros que eu já estou assim, em andamento, que eu estou pra finalizar naquele mês, ou que eu pelo menos quero inicializar no mês. Então sobre essas leituras que eu vou conversar. E agora em setembro eu tenho algumas metas aí, pelo menos do desafio de 12 livros pra ler de 2024, que eu quero pegar pra ler. Eu já defini alguns projetos, inclusive, se você não me acompanha no meu Instagram, me acompanhe por lá, porque tá saindo diariamente, agora em setembro, uma indicação de um livro nacional. Então, todo dia eu tô liberando um Reels falando de uma indicação de um livro, né, que eu tenha gostado muito, uma literatura brasileira. Então, uma forma aí de indicar livros nacionais e principalmente grandes clássicos da nossa literatura, e eu falo brevemente ali com vocês. Depois eu trago, de repente, essas indicações aqui para o canal, vou ver o formato que eu vou fazer isso, mas fica a dica para vocês assistirem. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, vale a pena conferir que tá tudo lá direitinho, arrumadinho, tá bom? Mas, então, aproveitando que eu tô fazendo essas indicações, vocês vão ver que acabou que isso refletiu um pouco nas minhas metas literárias para o mês, no sentido que eu separei algumas leituras, assim, nacionais, né? Os livros nacionais para serem lidos esse mês, juntamente porque 7 de setembro, Independência do Brasil, eu achei que ficou algo temático. Então, provavelmente agora no final do ano eu consigo mais estabelecer essas metas, né? Eu acho que o final do ano vai chegando, a gente começa a ficar mais realista com as metas literárias e percebe assim, não sei se eu fico realista tanto não, porque tem coisas aqui que foram surgindo e eu nem esperava que iam surgir, como leitura conjunta que eu tô fazendo com uma seguidora e tô muito contente com isso. E eu nem tinha pensado em que ia ler esse livro esse ano, mas vamos com calma, né? Então assim, eu vou começar falando então com vocês de leituras em andamento. A primeira leitura que eu vou falar pra vocês é uma leitura que realmente está em andamento, no sentido assim, não dei um grande intervalo nela, ela está em andamento, eu estou lendo aos poucos. Aos poucos, assim, na primeira parte, nos primeiros dias, assim, eu metralhei o livro mesmo, devorei, porque eu gostei muito. Eu tô falando desse livro aqui, que eu esqueci de tirar essa parte aqui, que é uma aquisição que eu fiz e eu amei, tá? E aproveito pra mostrar pra vocês aqui, porque eu mostrei no Instagram e muitos de vocês me perguntaram de onde era, tá? Isso aqui eu comprei na Livraria da Travessa, eu não sei nem o nome que dá isso aqui, mas, tá vendo? Tem um elástico, eu coloco na capa do livro. Então o livro é esse aqui, As Vidas de Billy Milligan, do Daniel Keyes. É o mesmo escritor de Flores para Algernon. Já vou falar dele. Mas isso aqui foi uma aquisição maravilhosa, tá? Assim, ele tem um elástico bem firme. Ele é feito meio imitação de couro, tá? Então tem um espaço aqui que normalmente eu sempre ando com esse kit mesmo pra fazer a leitura dos livros. Tem uma caneta em gel que eu gosto muito da Pentel. E aqui eu coloco flags que eu tô usando. E que mais? Eu coloco aqui lapiseira e pelo menos 2 marca-textos. Então fica de um jeito muito bom pra eu, sabe, pegar ali no livro. E também gosto de uma borracha que tá aqui dentro. Então aqui eu comprei na Livraria da Travessa. Não sei se vocês vão conseguir aqui, ó.
focou aqui na Livraria da Travessa que eu comprei. Então se você ficou interessado e tiver uma Livraria da Travessa próximo da sua casa, provavelmente tem lá, porque eu já vi em outras unidades também. Eles tinham um modelo menor, que só dava espaço, acho que talvez para uma caneta, alguma coisa assim, um lápis. E aí eu preferi esse aqui. Nem sei se era realmente para isso, mas eu estou usando dessa forma, tá? Mas, voltando agora ao assunto livro, que eu sei que é o que mais interessa, mas eu sei que essas coisas que leitores amam usar faz muito sucesso. Depois eu posso fazer um vídeo aqui mais específico, mostrar meio de vlog pra vocês, tá bom? Estou falando então As Vidas de Billy Milligan. Esse livro, desde que a editora Aleph, por incrível que pareça, que é um livro da editora Aleph, quando eu falo incrível que pareça, porque ele é um livro do gênero aí de true crime. Então é um livro realmente que você encontraria facilmente aqui no catálogo da Dark Side, esse livro, né? E assim, o que acontece que me chamou tanta atenção desde que ele teve esse lançamento e eu adquiri assim, logo? Porque eu tinha, assim, primeiramente o que vai se tratar? Aqui vai falar aqui, ó, a história real de uma pessoa com 24 personalidades. O caso que mudou para sempre o sistema judiciário dos Estados Unidos. Então nós temos aqui o Billy Milligan e ele possui o transtorno dissociativo de identidade. Então ele é uma pessoa de múltiplas personalidades, no caso ele possui 24 personalidades. E calhou justamente que esse lançamento tinha sido anunciado, estava já em pré-venda, justamente quando eu tinha assistido uma reportagem no Fantástico, na Rede Globo, em que falava de casos desse tipo de transtorno e pessoas assim, dando entrevista, mostrando. Eu fiquei extremamente curiosa, eu tenho muito isso de questões envolvendo a questão psiquiátrica, assim, essa questão da mente humana mesmo. Eu tenho um grande interesse em entender um pouco, inclusive levei para conversar esse tema na minha terapia. Eu faço terapia semanalmente. É maravilhoso, inclusive, super indico, eu sempre falo isso, sempre que possível indico isso, ainda mais que estamos no Setembro Amarelo, então aproveitando esse gancho para falar com vocês, terapia é muito bom, sério. Se vocês quiserem que eu converse isso com vocês em algum vídeo, depois deixa aqui nos comentários, mudou muito a minha vida, tá? Mas, esse pequeno adendo, eu conversei na época com o doutor da entrevista, sobre a entrevista, e depois, inclusive agora na minha última consulta, ele perguntou, e aí, como vai a leitura do livro e tal? E a gente conversou um pouco na minha sessão sobre esse livro, e ele inclusive ficou interessado no livro, e depois quer ele emprestado. Mas assim, esse livro ele é dividido em partes, se eu não me engano, são 3 partes, e aqui eu costumo dividir o livro quando ele tem partes, assim, eu costumo botar flagzinhas aí em cima do início de cada capítulo. São umas flags maiores que eu tenho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é onde eu parei. Que é no livro 2, né, que é Tornando-se um Professor. Então eu coloco essas flags maiores, que aí dá pra ver bem direitinho a divisão. Então ele é formado por 3 partes, 3 livros, né. Então o primeiro livro eu já li, então tá assim, eu vou até mostrar pra vocês como tá. Eu ainda não coloquei as flags, mas tem as marcações que eu faço, tá? Que eu gosto de marcar as palavras, eu gosto de realmente fazer uma leitura assim, de entender mesmo a fundo, separar as partes e tal. E foi essa primeira parte justamente é a descoberta dessas identidades, né? Então a pessoa foi presa, o Billy Milligan ele foi preso, ele foi acusado de ter cometido assédio sexual em 3 mulheres, com 3 mulheres. E quando ele é preso, ele não se lembra, ele diz que não lembra disso. Então, em vez dele falar que não foi ele, isso começa dali, né? Ele diz que não lembra daquilo. Então, vamos ter a partir disso conversas, e vai ter a parte jurídica envolvida, e é muito interessante isso. E no momento que eu parei, é justamente essa parte das 24 personalidades e quem seria esse tal do professor e tal, mas aí já tá dando spoiler demais, se bem que não é spoiler porque isso é um caso real. Então, como eu disse pra vocês, isso aqui é um livro que, assim, daria para pertencer ao catálogo da Dark Side facilmente, e eu tô encantadíssima também com a escrita do autor, né, e depois eu quero muito ler Flores para o Algernon. Eu sei que é um livro que inspirou a série Entre Estranhos e o documentário As 24 Personalidades de Billy Milligan. Então eu não fiquei mais assim interessada em assistir essas adaptações. Agora eu vou falar com vocês de 2 leituras que estão em andamento também, porém
Elas estão, digamos, mais paradas, mas não sei porquê, pretendo retorná-las e concluí-las ainda este ano, tá? E assim, eu tava olhando pra elas e falei assim, não sei, eu acho que eu coloquei outras leituras na frente. Esse é o problema, às vezes, daquela famosa piriguetagem literária, né? De ler mais de um livro ao mesmo tempo, acaba que quando você tá com 4, 5 livros em andamento, o que você faz? Prioriza alguns, deixa os outros esquecidos. Mas eu estou lendo esses livros, acreditem, tá? Mas eu quero retornar a eles. Primeiro vou citar o que eu tava lendo antes, né? Que é o Casa de Folhas. Eu, inclusive, panfletei muito sobre esse livro aqui quando eu descobri que a Darkside ia lançar e tal. E assim, eu tô amando esse universo louco aqui de terror psicológico. E eu acho que vai ser bem interessante retomar essa leitura, tentar retomar essa leitura agora de setembro, principalmente indo pra mês de outubro, né? Que é o mês que eu gosto de fazer leituras temáticas. Então é um livro que eu quero retomar a leitura ainda esse mês, agora em setembro. Eu tô bem ainda no começo dele, tá? Deixa eu ver onde que eu parei com a página que eu parei. Gente, cadê a página? Aqui, ó. Eu parei na página 14. Aqui, ó. Então, é uma edição. E depois eu mostro pra vocês em um vlog de leitura. Pego um dia e mostro mais detalhes. Mas deixa eu mostrar aqui nas outras partes aqui como é que ele é. Deixa eu ver se você tá conseguindo pegar. Ele muda a diagramação constantemente, porque é um livro dentro de um outro livro. Então você vai ter essas mudanças. Então vai ter páginas assim, tá? Tem toda uma explicação que eu sei, mas eu quero conversar em mais detalhes. Vai ter páginas assim, tá? Então assim, faz parte meio que do desafio ou do terror aqui envolvido. É uma casa que ela é muito maior por dentro do que ela é por fora. Então, dentro tem corredores imensos, só que o tamanho da casa tá sempre alterando. Ela contraria as leis da física. Então, tá bem interessante de acompanhar essa história. Eu tô bem no início. É uma leitura mais desafiadora, mas não é difícil de ser lido, tá? E eu quero voltar a essa leitura. E também ele tem ilustrações, então realmente é uma edição tá muito bonita a edição da Darkside, tá, gente? E se vocês quiserem, como eu disse pra vocês, eu mostro melhor em um vlog de leitura, não concluindo a leitura toda, mas comentando sei lá, pegar um final de semana aí, dar uma avançada nessa leitura e compartilhar isso com vocês, que eu acho que vale a pena, inclusive porque eu sei que tem pessoas que têm vontade de ler esse livro e tem receio. Por exemplo, tem páginas assim, tá? Mas, assim, é isso que eu falo, é um livro que envolve você parar e pesquisar sobre isso. Então, você vai ter esse cuidado na leitura. Isso me deixa ainda mais curiosa com esse livro, tá? Então, um livro que eu tava fazendo comentários, inclusive, pra não esquecer, pra entender mais sobre o que estava acontecendo. Então, por isso que eu falo pra vocês que isso aqui foi uma aquisição maravilhosa, porque eu sempre estou escrevendo, marcando os meus livros. E a outra leitura é andamento, né? Porque normalmente virada de mês eu concluo as outras leituras. Sangue Frio, do Capote. Esse aqui é um dos livros que tá na minha meta de 12 livros para esse ano. E o que é mais curioso desse livro é que quando eu vi que a Companhia das Letras republicou a Bonequinha de Luxo, também do Truman Capote, né? Que tem Bonequinha de Luxo e mais outras 3 contos no livro, né? Vou deixar até a capinha aqui ao lado pra vocês darem uma conferida. E depois que teve uma promoção recentemente, eu adquiri, acho que eu mostrei isso pra vocês em um vídeo aqui no canal. E furou fila, com certeza, né? Furou fila, eu tava querendo ler aquele livro há muito tempo. Já adianto que eu gostei muito do livro, né? Da novela Bonequinha de Luxo. Eu gostei muito dos contos. Tem um conto triste do Capote, assim, aquele conto assim. Sério, é triste. Tem um conto de Natal, assim, que é o conto de Natal, inclusive, que mexe bastante, porque, assim, eu gosto muito de histórias que se passam no Natal, mas é um livro, é um conto bem, assim, Truman Capote tem uma escrita maravilhosa. E eu fiquei tão viciada que eu consegui encontrar a biografia do Capote, que tá super esgotada, inclusive, assim, foi super coincidência mesmo, eu tinha acabado de ler o livro, e aí eu tava passando no sebo, no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, postei isso no meu Instagram. E encontrei a biografia num preço, assim, super em conta. Acho que foi uns 20 reais. Primeiro que é um livro que tá super esgotado, tá super difícil de encontrar na estante virtual. E ele tava em condições até
que ok o livro, tá? Só um pouco sujo aqui em volta dele, mas depois acho que eu mostro pra vocês em um outro vídeo, tá? Mas estou super feliz com a aquisição, porque eu fiquei realmente viciada aí no Truman Capote, então acho que isso me estimulou ainda mais de voltar nessa leitura que eu estava amando. Inclusive eu parei aqui, ó, na página 82. Caiu o marcador. Então eu li mais ou menos até aqui. E falta essa parte aqui. Então aqui eu vou falar de um crime realmente, então mais um true crime aí, de um crime que aconteceu, um crime brutal que aconteceu no Kansas. E ele começa, então aqui tem um jornalismo investigativo, né? Ele foi pioneiro nesse gênero. Então, ele mesmo, por si só, ele vê a notícia no jornal e ele fica intrigado com aquilo que aconteceu, uma notinha ali no jornal, e ele vai em busca ali, ele viaja e ele vai começar a querer entender, e vai entrevistando as pessoas do local para entender e saber o que aconteceu ali. É uma história bem interessante, a maneira como é escrito esse livro, é assim, parece que você se sente ali, a maneira que ele descreve tudo, você se sente ali na região. É muito incrível, sério. Eu tô gostando muito, então justamente por esse todo, eu acho que foi bem interessante esse caminho que eu tô fazendo aí, de boneca de luxo, de adquirir a biografia do Truman Capote e depois voltar a retomar essa leitura. Tô gostando muito, eu acho que também fica bem interessante pra concluir agora entre setembro e outubro, então também vou priorizar bastante fazer concluir essa leitura, tá? Agora sim, vamos falar para as leituras que eu pretendo inicializar e concluir este mês, tá? A primeira delas é uma que eu sempre tô falando aqui em comentários, que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Esse livro também tá nas minhas metas de 12 livros para 2024. Então, eu tô super empolgada, porque Érico Veríssimo eu já li... são livros, né, que é o Ana Terra e o Certo Capitão Rodrigo, e os dois, eles são capítulos que eles fazem parte do primeiro volume aí de O Tempo e o Vento, que é uma obra que eu tenho muita vontade de ler. Então, de repente, até ano que vem, quem sabe, né? Mas essa aqui eu sei que tem uma coisa de um realismo mágico aí, no sentido que é um dia que acontece que os coveiros decidem, assim, não vamos trabalhar, e aí alguns corpos ali não são enterrados, e esses mortos aí, eu sei que eles voltam e eles começam ali a querer se vingar, a querer meio que, sabe, mexer ali na vida das pessoas ali. Então eu acho que tem uma coisa bem interessante. Eu também já fiz a divisão, então o primeiro passo que eu faço quando eu pego um livro, como eu disse pra vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu tentar mostrar só aqui, por causa da capa dura não tá aparecendo. Então aqui tem umas divisões, tá vendo? Então aqui tem as partes, o livro tem duas partes. Tem a primeira que é Antares, tá? O livro. E aí depois ele tem o Incidente. E aqui no final, que é o mais interessante dessa edição, além de ser uma edição muito linda, capa dura, sabe? Tem ilustrações, algumas imagens aqui por dentro e tal. Ela é uma edição muito rica em pós-fácil. Então aqui atrás eles têm pelo menos 3, 4 pós-fácil. Vou tentar mostrar pra vocês, olha. Essa parte toda aqui é o pós-fácil. Então assim, é muito rico. Deixa eu ver aqui, essa parte aqui, ó. Tem o facsímile também, olha que isso. Eu tô super encantada com essa edição, tô super empolgada pra fazer essa leitura. Eu sei que acho que eu vou me divertir muito e a diagramação tá bem confortável. Então, é uma diagramação aqui que eu acho que vai ajudar bastante, fora que o livro abre bem, então tá muito boa, assim, tô empolgada demais com essa leitura. Outra literatura brasileira, como eu disse pra vocês, eu acho que o projeto de eu fazer uma indicação de um livro nacional no meu Instagram, meio que tá influenciando isso, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, finalmente, eu vou ler essa história aqui, tão famosa aqui, da baleia, dessa questão aqui de miséria, sabe, eu gosto muito desse contato, da questão realmente da terra, questão de sentimentos e, sério, essa edição antofágica tá a coisa mais linda. Deixa eu tentar mostrar pra vocês algumas ilustrações. Eu acho que faz total diferença. Eu não sei como tá tanta fortuna crítica, mas a questão da leitura em si é sensacional. Tem umas ilustrações aqui, gente, pelo amor de Deus. E eu sei que é um livro que, triste,
é de chorar. Olha essa foto, gente. Essa imagem aqui. E a gente gosta de ler desgraceira por aqui também, né? Eu gosto de ler true crime, desgraceira. Vocês são assim? Deixem aqui nos comentários os gêneros que vocês mais gostam, o que vocês mais gostam de ler. Claro que tem hora que eu gosto de ler, por isso que às vezes eu tenho que pegar um romance assim, uma coisa mais fofa, um clichê pra sair. Porque senão a pessoa pega, aqui, true crime, serial killer, pega desgraceira e pega isso. Esse da Enchantares eu tô com a expectativa de ser um livro que eu vou dar boas gargalhadas, sei lá, não sei. Nível Ariano Suassuna, não sei se chega tanto, mas eu acho que eu vou dar algumas gargalhadas nesse livro. E também tem aquela questão da crítica sempre, eu acho muito bacana, como o do Ariano tem, de crítica social. Então eu tô bem empolgada nessa leitura aqui. É um livro mais curtinho, mas eu sei que mexe com a gente, tá? E também da outra da Antofágica que eu separei por coincidência é o famoso O Alienista do Machado de Assis. Eu ainda não li esse conto, meio que novela do Machado. Eu gosto demais das obras do Machado e eu tô querendo assim, eu vou ler logo, né? Talvez eu pegue agora no final de semana para fazer a leitura. Que essa edição aqui tem as ilustrações aqui do Portinari, tá? Coisa mais linda essa edição. Inclusive, uma das primeiras edições que eu tive da Antofágica. É uma das edições mais antigas também. Então, inclusive, recentemente eu adquiri um livro de contos do Machado. Eu mostrei pra vocês em um unboxing que eu fiz recentemente. Vou deixar linkado aqui nos cards, que é da coleção Listrada da Companhia das Letras. E tem o primeiro conto que tem lá é o Alienista, mas aí eu vou ler nessa edição, justamente pela diagramação ser extremamente confortável. Então, tô super empolgada de voltar a ter esse contato com o Machado de Assis pelo meio dos contos, né? Gosto muito do Machado Contista, já li alguns contos do Machado, mas aí eu quero reler alguns contos e tal. Então, minha ideia é justamente pegar Machado, acho que estimulou mais foi esse projeto. Então, por isso que eu gosto de volta e meia estar fazendo o projeto, porque eu acabo que coloco mais leituras assim. Por fim, agora eu vou falar de duas leituras que serão inicializadas esse mês, tá bom? A primeira leitura que eu vou falar com vocês, eu já inicializei, tá? Que é esta aqui. Primeiro eu vou mostrar pra vocês essa edição. Eu já mostrei aqui vídeo canal antigo, mas aqui eu mostro pra vocês, tá? É o Conde de Monte Cristo, da Alexandre Dumas. Eu não esperava que eu fosse fazer leitura esse ano. É um livro que eu quero sempre ler, porque eu gosto muito da história. Eu sei que a adaptação que tem, eu não lembro qual é o ano. Aliás, eu já assisti as duas adaptações, tá, pro cinema. Mas a última adaptação que foi 2000, eu não lembro qual foi o ano da adaptação. Mas eu amei aquele filme, já assisti várias vezes. Eu amo essa história cheia de vingança, que vai e volta, que a pessoa retorna, quer se vingar de todo mundo. E sabe, tem muitas outras... A noveleira aqui baixando, eu sei que tem novelas muito inspiradas, outras séries, outras coisas que acabam muito bebendo da fonte disso aqui, do Conde de Monte Cristo. Então uma figura que sempre, uma história que sempre, assim, teve no meu imaginário, assim, sempre gostei muito. Mas eu sei que tem muita questão da romantização, né, dos filmes e tal. E eu sei que aqui tem muito mais história do que isso, tá? Então eu tô muito empolgada. Essa aqui é uma edição em box que sai pela editora Zahar. Eu optei por ler nessa edição aqui, porque primeiro que eu recebi esse aqui da Companhia das Letras na época, tá? Que eu fiz o vídeo, se eu conseguir vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Então, primeiramente foi isso. E segundo, porque essa aqui é uma edição que eu realmente queria ler nessa edição, porque ela ganhou o prêmio Jabuti de tradução, tá? E então, eu sempre tava de olho que eles voltassem a ter essa edição comentada. Então, vou mostrar pra vocês aqui rapidamente, tá? Apesar de não ser o foco. É uma edição aqui, o box resistente. Ele tem textura. Não sei se vocês vão conseguir perceber aqui. Vou tentar mostrar. Ele é texturizado, tá? Tem sei lá, uma coisa imitando meio cimento, uma coisa assim. É uma delícia. E aqui tem os dois tomos, o que facilita bastante a leitura. Os dois tomos também em capa dura, com fitilho. A lombada aqui, ele é de tecido. Deixa eu mostrar aqui do tomo 1 que eu já comecei a leitura. É de tecido. E por dentro, ele tem comentários, ilustrações. Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente aqui. Se vai aparecer alguma. Sempre que a gente quer ilustração, tá vendo? Várias ilustrações. E isso aqui é muito bom. Fora os comentários.
Então, assim, te deixa ainda mais que é um romance, assim, de folhetim, aquele do tipo que você fica vidrado, assim, maravilhoso. Mas qual a história da leitura, né, de eu pegar esse aqui para ler? Acontece que uma seguidora, no caso eu também acompanho ela, a gente conversando, seguidora que virou, assim, volta e meia a gente conversa bastante no Instagram, que é a Mariana, do Lê dos Livros. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? E aí ela postou que ia começar a ler o Conde de Monte Cristo. E aí eu falei assim, eu também quero ler esse livro. Sei lá, fiquei empolgada ali, a gente começou a conversar. Falei, bora. E a gente começou a definir metas. Aí eu fui lá definir metas. Eu vou compartilhar, inclusive, com vocês, tá? Não sei aonde eu vou colocar. Vou deixar linkado aqui no box de informação, assim como todos esses livros que eu tô citando, tá? Mas o tomo 1, assim, praticamente é isso. Cada tomo aqui, ele tem 3 partes. O livro ele tem 6 partes no total e cada parte tem em torno de 20 capítulos. Então, basicamente, o que definimos ali é que cada semana a gente lê 10 capítulos do livro, tá? Então, eu defini aqui, olha, as divisões aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui as divisões que ficou. Então, por semana, tá? Deu em torno, acho que então deram 12 semanas, então vai ser lido em 3 meses o livro. Então a gente vai concluir ele em novembro e a gente combinou de fazer encontros aí a 25, 50, 75 e 100% do livro, tá? Então achei que tá funcionando super bem. E os capítulos, eles são, assim, muito bons de você virar a página, realmente. Eles são demais, tá? Assim, tô gostando demais da história, tô super empolgada mesmo e feliz que finalmente estou lendo o Conde de Monte Cristo. E eu vou tentar fazer vlog aqui de leitura dele com vocês, pra vocês, tá? E por fim, eu vou aproveitar que nós estamos no mês de setembro, que é aniversário de Agatha Christie, a rainha do crime, uma das minhas escritoras favoritas, porque ela foi grande responsável aí, uma das grandes responsáveis pela minha vida de leitora na época da escola, em que eu vivia na escola pra pegar mais um livro dela pra ser lido. Então ela tá sempre no meu imaginário, é uma escritora que eu sempre recorro quando eu quero uma leitura conforto, quando eu preciso sair de uma ressaca literária. É uma escritora assim que realmente eu quero ler tudo dela. E ao mesmo tempo eu quero ler aos poucos, porque eu não quero ficar sem os livros dela, assim, inéditos pra ler. Então, assim, eu quero começar a ler finalmente a autobiografia dela, em que ela vai contar desde a época da infância, até ela se tornar escritora, até a questão quando ela sumiu, teve um sumiço da Agatha Christie, até a questão de arqueologia. Eu me interesso muito pela arqueologia, inclusive na época do meu vestibular, eu cogitava de tanto que eu assistia filmes de tudo de arqueologia, principalmente aquela série da Múmia e tal. Assim, eu ficava fascinada e tal. Então saber que a Agatha Christie, depois de muito tempo, eu descobri que ela tinha esse fascínio pela arqueologia por causa do segundo marido dela, se eu não me engano. Então assim, eu queria saber muito da vida da Agatha Christie, né? Como uma tremenda aí fofoqueira, curiosa, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, e aproveitando também, não sei se vai rolar, mas digam aqui o interesse de vocês por Agatha Christie. Ou pelo menos comenta aqui qual é o seu escritor conforto, aquele escritor que você sempre recorre aí pra dar aquela aconchego aí no coração, na alma, assim, de uma forma que você sente, sabe? Sente bem, você sabe que é uma leitura que não vai te decepcionar. Pode ser que não seja um favorito da vida, pode ser que não seja 5 estrelas, mas não vai ser uma leitura ruim. É assim que eu sinto quando eu pego um livro da Agatha Christie para ler. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma semaninha aí de leituras de Agatha Christie. Talvez saia um vlog lendo 7 livros da Rainha do Crime em 7 dias. O que vocês acham? Então, não coloquei eles aqui nas minhas metas, porque pode ser... Tô jogando no ar, tá? Tô me organizando pra isso, então torçam por mim, que eu quero fazer muito esse projetinho também, tá? Esse mês ainda, agora em setembro. Então, por isso que justamente eu peguei a autobiografia dela pra inicializar esse mês. Então, pessoal, essas são algumas das minhas próximas leituras. Então, vocês podem esperar eu vir aqui falar sobre elas aí no meio de vlogs, resenhas, tá? Conteúdos diversos que eu vou trazer aqui pra vocês. E então, a ideia aqui é que basicamente boa parte aqui vai ser concluída ainda este mês em setembro. E algumas aí de setembro para outubro aí pegando aí especiais que eu vou trazer aqui sobre o mês de terror que eu tanto amo aí, temática aí de outubro. Então,
Tem muita coisa aí boa por vir agora nesse final de ano aqui. A gente rumando aí pra final de ano, então eu gosto muito de leituras temáticas, eu fico muito animada com as leituras, eu acho que eu pego um gancho muito bom, assim, fico mais voltada a ler mais livros, a ler livros diferentes, a produzir mais conteúdos, então assim, podem esperar bastante coisas por aqui, tá bom, pessoal? Deixa aqui nos comentários, então, o que vocês mais gostaram aqui das minhas seleções, da minha seleção aqui, o que vocês mais gostaram, o que vocês já leram. E também comente aqui o que vocês pretendem ler, as suas próximas leituras. Quais as próximas leituras de vocês? Quero saber pra gente conversar. Como eu sempre falo, o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.